Abra sua Bíblia no Evangelho por João, capítulo 1. Nós estamos ministrando sobre os 12 e nós já ministramos sobre Pedro, sobre André. A ordem natural seria falar sobre Tiago e João hoje, mas eu vou mudar um pouquinho. A gente vai falar sobre Filipe e Natanael. Filipe e Natanael, que em algumas listas dos 12, Natanael aparece como Bartolomeu. Evangelho por João, capítulo 1, a partir do verso 43, por favor. João, quarto livro do Novo Testamento, é simples de encontrar, capítulo 1, versículo 43 em diante. Quem achou, diga: eu amo Jesus. Diz assim: no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou a Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você pode repetir essa pergunta no 3? 1, 2, 3. Disse-lhe Filipe: vem e... Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque eu te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você diz amém pela palavra do Senhor. Nós temos aqui o encontro de dois discípulos com o Senhor Jesus, que mais à frente serão escolhidos para serem apóstolos. Como eu já tenho dito, são eles Filipe e também Natanael, que em algumas listas aparece com o nome de Bartolomeu, mas é o mesmo personagem, embora haja divergência de nomes. Com relação a Natanael ou Bartolomeu, esse é o único momento que ele aparece no cenário, não tendo apenas o seu nome citado, mas tendo alguma atuação, alguma resposta, né, fazendo algo. E Filipe já não, é a primeira vez que Filipe aparece, e esse Filipe tem mais ou menos a mesma unção de André, aquele que eu ministrei na semana passada. Ele quase sempre é visto levando pessoas até Jesus. Aqui ele leva Natanael, que era seu amigo, até Jesus. Mais à frente no Evangelho por João, ele juntamente com André levam gregos até Jesus, e de modo que esse Filipe é um Filipe que é um apóstolo. Há muita confusão também que é feita com relação a um outro Filipe que aparece no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, que é um diácono, que aparece em Atos 6, e que depois de um tempo ele desce a Samaria e prega o evangelho em Samaria. Muitas vidas são transformadas e há um avivamento em Samaria, mas são dois Filipes distintos. O Filipe apóstolo é um, o Filipe diácono, que aparece em Atos dos Apóstolos e depois se torna um evangelista, é outra pessoa. Então nessa noite eu quero compartilhar com vocês algumas lições que eu vejo desse encontro que Filipe teve com Jesus e depois que Natanael teve com Jesus, para nós orarmos. E eu prometo que eu vou ser bem sucinto nas minhas palavras. A primeira lição que eu observo aqui está no versículo de número 43. A Bíblia diz assim: no dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia,
Quem estava aqui no domingo passado deve recordar que eu li o capítulo 1 mesmo do Evangelho por João, que é quando André encontra com Jesus, e André descobre que Jesus era o Messias, tem uma experiência com Jesus, e ele convida Pedro para também conhecer Jesus. Logo após isso acontecer, o texto dá seguimento, dizendo que Jesus resolve sair dali da Judéia, onde ele estava, para ir para a Galileia. E isso é muito interessante. O texto diz assim: Jesus quis. Repita comigo: Jesus quis. Eu gosto disso porque quem quis não foram os discípulos, quem quis não foi André, que já estava com Jesus, não foi João, que também já estava com Jesus. Quem quis foi o próprio Senhor Jesus. Ele quis sair da região onde ele foi batizado, a Judéia, e ir então para a Galileia. E quando eu olho para Jesus, irmãos, eu tenho que olhar para Jesus numa perspectiva. Embora ele fosse homem, ele também era e é Deus. E eu tenho que olhar para ele numa perspectiva diferente em alguns aspectos. Preste atenção nisso. Porque, por exemplo, quando eu quero ir a um lugar, eu tenho expectativas e estou sujeito a surpresas da ida até esse lugar. Exemplo, se amanhã pela manhã eu resolver acordar e eu moro ali na região da Belardo Bueno, eu resolvi ir no shopping mais perto da minha casa, o Metropolitano, para tomar um café. Eu vou acordar com esse desejo, eu levanto, escovo o dente, né? Coloco uma roupa ou tomo um banho e saio. Vou pegar o carro, vou entrar no carro e vou em direção à cafeteria dentro do shopping Metropolitano. Eu estou sujeito a questões de trânsito. Pode ser que esteja trânsito, ou pode ser que não esteja trânsito, porque a gente está aí no meio de um feriadão na cidade do Rio de Janeiro. Pode ser que não tenha trânsito, ou tenha, eu posso ser surpreendido com relação a isso. E aí, em chegando lá, eu tenho mais uma surpresa. Pode ser que há uma rotatividade muito grande de lojas em shopping. Eu já tive uma loja no shopping, e há uma rotatividade muito grande. Pode ser que a loja que eu queira tomar um café, a cafeteria, tenha fechado. Eu não sei quem eu vou encontrar lá. Geralmente lugares de comida, cafeteria, restaurante, a gente sempre encontra crente. Pode ser que eu encontre alguém da igreja lá, pode ser que eu encontre algum irmão na fé lá. Eu estou te dando só essa ilustração simples para você entender o que eu vou te falar agora, porque quando você sai de casa e você quer ir num lugar, você está sujeito a surpresas da trajetória e da chegada. Só que quando Jesus resolve sair de um lugar e ele deseja ir a outro lugar, Jesus não está sujeito a surpresas da trajetória e da chegada. Ele sabe como vai ser a rota e ele sabe quem ele vai encontrar quando ele chegar lá. Ele já sabia, quando ele quis ir a Galileia, ele já sabia que ele ia encontrar Filipe, ele já sabia que Filipe ia chamar Natanael, e isso é uma coisa maravilhosa de Jesus. Então, quando a Bíblia diz que Jesus queria ir a Galileia, não era só visitar uma geografia, era transformar a vida de algumas pessoas. Eu posso te falar uma coisa nessa noite: Jesus quer que a sua vida seja transformada. Aleluia, Jesus quer ter um encontro contigo, Jesus quer abençoar a sua vida, Jesus quer te dar uma experiência com Ele, Jesus quer falar com você. Há muitas pessoas que infelizmente pensam que Deus está aleatório ou alheio com relação a elas. Há pessoas que pensam que Deus está lá no céu, no trono, e ela está esquecida no meio de alguns bilhões de pessoas, de algumas milhares de pessoas que existem no planeta Terra. E eu quero te dizer que não, que mais do que qualquer pessoa queira, olha, eu quero muito, eu como seu pastor aqui, dirigente nessa igreja, eu quero muito que você tenha uma experiência com Deus, eu quero muito que você viva milagres de Deus. Eu sei que talvez você também queira isso, mas a boa notícia é que Deus quer muito mais que eu e quer muito mais que você viva uma vida extraordinária na presença dEle. Me ajude a pregar e diga para quem está ao seu lado: Deus quer. Diga para essa pessoa: Deus quer que você tenha um tempo de experiência com Ele. Deus quer fazer milagre na sua vida. Deus quer abrir portas para você. Deus quer te libertar de coisas que você precisa de libertação. Deus quer te abençoar com coisas que você tem pedindo há anos. Deus quer cumprir promessas na tua vida. Eu vim dizer para a Devec Recreio nessa noite: há um tempo favorável da parte de Deus para mim e para você. Deus quer. A questão é: você quer? Pergunta para quem está do seu lado: você quer? Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Jesus quis. E aí quando Jesus chega na Galileia, a Bíblia diz que ele encontra um homem, e ele diz assim: segue-me. Eu gosto muito do encontro de Jesus com Filipe.
no verso 44, porque Jesus encontra com ele, e a Bíblia diz que Jesus diz assim, verso 43, perdão, achou a Filipe e disse, segue-me. Repita comigo, segue-me. Esse é o encontro, e é um convite que Jesus faz, que é um convite incisivo. Jesus diz assim para ele, segue-me, diferentemente do que Jesus disse para a multidão numa outra passagem, que Jesus diz assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Para Filipe não, Jesus não diz, se você quiser vir, vem, não, Jesus diz, segue-me, ou seja, é quase que uma ordem imperativa para Filipe. E eu fiquei refletindo muito sobre isso, e pelo menos duas coisas eu aprendi de lição. Eu aprendi que alguns ouvem uma proposta, quem quiser vir, e outros ouvem uma ordem, vem. Pastor, o que é isso? É assim mesmo. Para alguns o chamado é como uma ordem imperativa, e Deus diz vem. Para outros é uma proposta, quem quiser vir após mim. Agora, em ambos os casos, esteja Deus, entre aspas, fazendo força ou não, você tem a opção de dizer sim ou de dizer não. A Bíblia mais à frente conta uma história que Jesus estava numa viagem e ele chamou um homem para andar com ele, e disse para esse homem a mesma coisa que ele disse para Filipe, e ele disse para esse homem, segue-me. Aí sabe o que esse homem disse para Jesus? Jesus, deixa eu sepultar meu pai primeiro. Aí Jesus dá uma resposta que é muito conhecida. Jesus fala assim para ele, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Jesus não estava sendo indelicado com relação a um funeral, não envolve isso. Essa expressão, deixa eu sepultar o meu pai, significava, deixa eu cuidar da minha família, viver para a minha família, depois que todo mundo tiver morrido, aí então eu vou seguir o Senhor. Essa expressão significava isso. O tempo não me permite explicar de grego e etc., mas basicamente essa expressão significava isso. E esse homem que disse, deixa eu sepultar os meus pais, e não seguiu a Jesus, perdeu de viver grandes milagres, perdeu de ver um morto como Lázaro ressuscitar ao quarto dia, perdeu de ver paralíticos andarem, de ver surdos ouvirem, de ver cegos enxergarem. Esse homem que disse não à proposta de Deus, perdeu de ouvir mensagens maravilhosas de Jesus. Quem sabe ele não seria um dos 12 e perdeu de estar à mesa na última ceia com Jesus, perdeu tantas experiências. E eu tenho uma palavra para você, não perca as oportunidades que Deus te dá de dizer sim para aquilo que Ele tem para a sua vida. Me ajude a pregar, diga para quem está ao seu lado, não perca as oportunidades de dizer sim para o que Deus tem para você. Então, Filipe ouve essa proposta imediatamente, ele segue a Jesus. Logo que ele segue a Jesus, ele percebe que Jesus era o Messias. E como eu já ministrei sobre isso, já falei sobre isso, ele se torna um evangelista, logo de início. O texto diz que ele ouve isso. E Filipe era de Betsaida, verso 44, cidade de André e de Pedro. E Filipe achou a Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe recebe o evangelho, recebe Jesus, entende o evangelho, entende Jesus. E a Bíblia diz que ele pega essa informação, ele vai até um amigo dele chamado Natanael e diz, Natanael, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Ou seja, ele vai compartilhar a mensagem do evangelho. E quando ele compartilha, Natanael dá uma resposta, e eu não vou te cansar essa noite, mas é uma resposta até conhecida daqueles que têm mais tempo de caminhada. Natanael diz assim, ele é de onde? E Filipe diz, é de Nazaré. Aí Natanael responde, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por quê, irmãos? Porque Nazaré, se fosse hoje, seria uma aldeiazinha. Se fosse hoje, assim, contextualizando, ou uma cidade bem interiorana, ou então uma comunidade, um lugar muito humilde. E imediatamente a cabeça de Natanael conecta, peraí, o Messias, descendente de Davi, de Nazaré, uma cidadezinha pequenininha, que não tem nada, não tem como um negócio desse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quase que Natanael não tem uma experiência com Cristo,
porque estava menosprezando o lugar, né, de onde Jesus era oriundo, Nazaré. Embora ele não tenha nascido em Nazaré, ele cresceu em Nazaré. E isso aqui é uma outra lição que eu quero dividir com você, de Natanael para a sua vida. Quase que Natanael não vive uma experiência maior, porque estava menosprezando uma cidade pequena. E eu quero abrir esse parêntese para te dizer que muitas vezes Deus nos surpreende, é de onde a gente menos espera. Como a gente menos espera, que Ele faz algo grande nas nossas vidas. Há muitas pessoas que não estão vivendo algo grande, porque estão menosprezando coisas pequenas que Jesus colocou em seus caminhos. Há muitas pessoas que poderiam estar num outro nível. Na semana passada eu falei sobre profundidade, sobre mergulhar no rio. E nessa eu quero te dizer que Deus tem coisas grandes para você. Mas para você viver essas coisas grandes que vêm através de Jesus, você não pode menosprezar as coisas pequenas, você não pode menosprezar tarefas pequenas, você não pode menosprezar convites pequenos, você não pode menosprezar pessoas que aos teus olhos, não aos de Deus, são pequenas. Eu tenho uma palavra para você: muitas vezes Deus esconde grandes experiências em pequenas coisas, pequenos lugares. O nosso problema, irmãos, é que a gente quer algo muito histriônico, gigante. E às vezes é de um relacionamento que você não dá nada, que vai vir muita felicidade e alegria para você. É que a gente quer coisas grandes e a gente deseja isso, Deus quer para a gente também. Mas a gente olha para uma porta e diz: ah não, isso é muito pouco, eu tenho um currículo melhor que isso. A gente olha para uma oportunidade e diz: não, essa tarefa é muito pouco para mim, eu não vou fazer isso não, eu sou melhor que isso. Eu sei que você é melhor, mas a gente aprende que no reino de Deus não existe elevador. No reino de Deus, Deus trabalha com escada. Aleluia. Em Gênesis 28, Jacó teve um sonho, e Jacó disse assim: eu sonhei e eu vi uma escada que o começo dela era na terra, o final dela era no céu, e os anjos subiam e desciam por essa escada. Olha que coisa interessante, até anjo que voa sobe de escada. Quem somos nós para querermos subir de rampa, de elevador? Então de vez em quando Deus tem um lugar para você, Deus tem um topo para você, mas Ele diz: começa no primeiro degrau, sobe o segundo degrau, sobe o terceiro degrau, vai de degrau após degrau. Não menospreze o dia das pequenas coisas. Irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Sabe, a gente vive numa geração, e não tem absolutamente nadíssima contra esse tipo de pessoas. Eu creio que elas fazem até um trabalho no meio corporativo, secular, muito interessante. São os coaches. Eles dizem algo que é, uma das coisas que eles dizem basicamente é isso: descubra o que você ama fazer, faça o que você ama fazer, e você vai ser feliz e vai ser muito rico fazendo isso. Você já ouviu esse discurso em algum lugar? Esse é um discurso que é muito comum a gente ouvir. Mas como eu não sou coach, eu sou pastor, um aleluia aqui na frente da minha esposa, né? Não tenho nada contra quem é. Se ela também não incentivar, quem vai me incentivar, né, irmãos? Não tenho nada contra quem é, mas eu só quero te dizer uma coisa, que é uma realidade da vida. É muito bom se você conseguir descobrir o que você ama fazer e fazer só o que você ama fazer e ficar rico com isso. Que você consiga, mas se não der, eu tenho que te trazer para a realidade da vida. A realidade da vida é que num país como o nosso, nem sempre você vai ter oportunidade de fazer o que você ama fazer. Você precisa entender, essa é uma realidade da vida. Há uma geração nascendo agora que não está muito pronto para essa conversa. A vida não é feita só das coisas que eu amo fazer e faço, mas das coisas que eu nem gosto de fazer, mas eu preciso que sejam feitas com excelência, eu vou lá e faço. E você precisa entender isso. Nem sempre na vida você vai ter a oportunidade de fazer o que você ama, mas o que eu quero te dizer essa noite, que sempre você tem a oportunidade de aprender um jeito de começar a amar aquilo que você está fazendo. Eu vou repetir isso, para você guardar no seu coração. Quando não aparecer para você a oportunidade de você fazer o que você ama, aprenda a amar o que apareceu para você fazer. Entendeu? Disse aleluia. Entendeu? Diga aleluia.
Porque é só amando o que você está fazendo, é só fazendo isso com excelência, é só fazendo isso da melhor forma possível, que outras oportunidades se abrirão para você, que outras portas se abrirão para você, que milagres vão acontecer, que promoções vão chegar. Então eu tenho uma palavra para você de vez em quando, irmãos. Você vai ter que entrar em alguns lugares, igual o paralítico pelo telhado, sabe? Eles queriam entrar com o paralítico em Marcos 2 pela porta, mas aí não dava para entrar pela porta. Eles não desistiram, abriram um buraco no telhado e desceram o paralítico pelo telhado. Mas o importante é que, embora ele não tenha entrado pela porta, ele saiu andando curado pela porta. Então de vez em quando você não vai entrar pelo caminho que você quer, mas o importante é entrar, e no lugar que você entrar, viver o que Deus quer que você viva, para a glória dele. Entende isso? Ajuda a irmã ali a aplaudir. É assim. Talvez você não vai ser convidado para entrar em alguns lugares com tapete vermelho. Talvez alguns convites para você entrar em certos lugares, você vai ser alvo, principalmente no começo, de muita rejeição, né? De gente olhando torto, de gente pensando de onde saiu, como é que veio. Mas eu vim te acalmar e te dizer: faz com excelência, ocupa o teu lugar com excelência. Porque aonde Deus... Porque, irmão, tem uma coisa que você tem que entender: quando o homem te coloca, o homem te tira, mas quando Deus te coloca, merecia um glória mais empolgado. Quando Deus te coloca no lugar, Ele te garante nesse lugar que Ele te colocou. Aleluia, aleluia. Diga para quem está ao seu lado: fique em paz, foi Deus que te colocou. Ah, irmãos, há uma unção de Deus aqui. Aí Filipe insiste com Natanael, e eu já caminho para encerrar. E a Bíblia diz que ele insiste dizendo assim: vem e vê. Vem e, mais uma vez, vem e, pela terceira vez, vem e. Isso é quase que um embate entre um cético, não vou dizer ateu, porque ele cria em Deus, mas entre um cético e um convicto. E ele olha e diz: vem e vê. Irmão, isso é uma resposta de fé. Eu não abri falando na palavra de oferta que de vez em quando você vai ter que dar uma resposta, não com a lógica, mas com a fé. Aí ele dá uma resposta de fé e fala: irmão, vem e vê. Aí quando eles estão indo, a Bíblia diz que Jesus se antecipa aos dois, que depois vão ser apóstolos, e diz assim: ele aponta para Natanael e diz assim: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Quando ele diz isso, Natanael, como eu já te disse, é cético. Ele olha para Jesus e diz: e de onde que você me conhece para ficar falando assim? E não gostei não, está no texto. Ele diz assim: de onde me conheces tu? Em outras palavras, quem é você? Irmãos, isso aqui é um elogio que Jesus está fazendo, mas o cara está com o coração tão fechado. Porque tem gente, irmão, que está diante de Jesus, Jesus está falando, e o coração está fechado, trancado. Abre o teu coração nessa noite. Porque o Natanael, por que ele é assim? Porque ele já estava envolvido numa proposta religiosa. Ele era um judeu legítimo, em quem não havia dolo religioso. Mas o convite de Jesus não é para uma proposta religiosa, é para uma experiência, para uma vida. Irmão, o evangelho é estilo de vida. É mais do que estar só domingo, ou só segunda, ou só quarta. É mais do que isso. Você precisa entender essa realidade. E como ele estava já envolvido numa proposta religiosa muito grande, ele olha para Jesus e diz: quem é você? Aí eu gosto de Jesus, porque Jesus olha para ele e diz assim: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando você estava debaixo da figueira.
Aí sabe o que ele fala diante disso? Quando Jesus fala isso para ele, na mesma hora ele se prostra e diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aí quando eu li isso, eu fiquei pensando, poxa, o cara chega em Jesus, Jesus se antecipa, elogia ele diz: quem é você para me elogiar, para falar isso de mim? E Jesus diz: antes que esse aí te chamasse, eu te vi debaixo de uma árvore aí. Eu honestamente, se alguém fala isso para mim, não ia me sensibilizar em nada. Mas por que sensibilizou tanto Natanael? Primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus sabe o que falar para tocar os nossos corações. Irmão, quando Deus quer quebrantar uma pessoa, Ele sabe aonde Ele toca. Me ajuda aí, porque eu não sei se você entendeu, mas diga para quem está ao seu lado: quando Deus quer quebrantar uma pessoa, Ele sabe aonde toca. Enquanto você estiver assim, emburrado, calma, Jesus está te esperando e Ele vai tocar no lugar certo. E às vezes Ele toca e a gente vai enrijecendo. Mas eu quero te dizer essa noite que a maior experiência da sua vida está logo após o primeiro quebrantamento, ou o teu maior quebrantamento. Jesus sabe o que falar para tocar os nossos corações. E Jesus diz: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Eu fui estudar, porque eu não sei tudo. Então eu fui ler alguns livros sobre por que ele se quebrantou tanto. E há duas correntes teológicas para o motivo do quebrantamento de Natanael diante da palavra de Jesus: te vi debaixo da figueira. A primeira corrente é a que diz que a figueira era a árvore da oração. Os judeus mais abastados, eles plantavam uma figueira e eles oravam debaixo da figueira e liam o rolo dos profetas debaixo da figueira. Então a figueira era a árvore da oração. Eu disse que era a árvore da oração. E uma das orações mais recorrentes que os judeus faziam naquele contexto era pedindo a Deus para Ele enviar o Messias. Por quê, pastor? Porque eles estavam sendo alvo do jugo e da opressão romana. E eles entendiam que o Messias seria político e quebraria o jugo romano. Então, com certeza, se Natanael era um judeu legítimo e Jesus viu ele debaixo de uma árvore da oração, a oração que ele mais fazia naquele contexto era pedindo que Deus mandasse o Messias. E aí quando Jesus diz para ele: eu te vi debaixo da figueira, o que Jesus estaria dizendo é: eu sou a resposta das tuas orações. Aleluia. Eu vim dizer para você nessa noite: Deus não apenas tem resposta para as tuas orações, Jesus é a resposta. Aleluia. Você pode pegar na mão dessa pessoa que está ao seu lado e dizer para ela: Jesus não apenas tem a resposta, Ele é a resposta. Ele é a resposta para a tua vida, Ele é a resposta para os teus dilemas, Ele é a resposta para as tuas crises, Ele é a resposta para os teus choros, Ele é a resposta para as tuas dúvidas. Ele não apenas tem, Ele é a resposta. Ele é a resposta. Talvez você entrou aqui essa noite pensando: Deus, eu preciso de uma resposta. O Senhor tem uma resposta para mim? E eu vim te dizer que Jesus não apenas tem, Ele é a resposta. Fica de pé em nome de Jesus. E a segunda razão que os estudiosos dizem que foi pela qual o coração de Natanael quebrantou tanto, quem me ouve diga aleluia, é que isso aqui que eu vou te falar são estudiosos que dizem é que Natanael era páreo, eu digo mesma idade de Jesus, mais ou menos. Quem me ouve diga aleluia. Preste atenção, eles eram páreos em idade. E você sabe que quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que Herodes mandou matar todos os meninos de uma certa idade para baixo, porque Herodes queria
matar também o Messias. Ele não sabia quem era, então mandou matar tudo quanto era criança, de uma certa idade para baixo. E a história, historiadores dizem que Natanael, nesse tempo que era criança, deveria ter morrido. Não foi morto, porque foi escondido debaixo de uma figueira. Então, para Natanael, a figueira era a árvore do livramento também. Então, quando Jesus olhar para ele e diz: te vi debaixo da figueira, Jesus remontou o livramento que ele teve no começo da vida dele. E Jesus estaria dizendo para ele: ó, foi eu que te livrei lá, porque eu sou o Messias. E eu quero aplicar isso com todo o temor e tremor a você. Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem uma obra na tua vida. Pode parecer clichê falar isso, mas além de falar, eu vou provar. Como é que você prova isso, pastor? Os livramentos que você já recebeu são uma prova que Deus tem algo para você nessa terra. Eu quero dizer para você nessa noite, eu já caminho para encerrar. Aquele carro bateu e não aconteceu nada com você, não foi o airbag que era bom, foi a mão de Deus. Aquela enfermidade veio, o médico disse: ó, já era, mas você está vivo. Não foi sorte, foi Deus. Sabe, aquele tiroteio aconteceu e você passou minutos depois ou minutos antes e nada te ocorreu, é porque Deus tem uma obra na tua vida. Aleluia. Felizes são aqueles que entendem que a maior prova do que Deus tem para nós são os livramentos que Ele já nos deu. Tem gente que não era para estar aqui essa noite, mas você está, porque Deus te livrou, porque Ele tem uma obra na sua vida. Ele te trouxe aqui essa noite para te dizer que Ele tem te dado livramentos. Alguns você sabe, outros você nem sabe, mas Ele tem feito isso porque Ele quer usar você, Ele quer ter experiências com você, Ele quer transformar você, quer libertar você, quer mudar a sua vida. Aleluia.